Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versículo 38 e versículo 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38 e versículo 41. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus Cristo, no Getsemane, ele já está próximo do momento de se entregar. Já está perto de chegar a turba, o Judas, ele ser manietado, levado à casa de Caifás e de Anás, depois a Pilatos, de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos novamente. Jesus então chama os seus discípulos e chama eles a vigiar e orar. Jesus está orientando os seus discípulos, porque eles seriam cercados de uma circunstância, de uma situação, até então não experimentada por eles. Porque de todas as investidas de Satanás contra a vida de Cristo, nenhuma delas teve êxito. Então Jesus agora, ele está preparando o coração, chamando os seus discípulos a vigiar e orar, porque eles vão presenciar um momento, até então, na sua mente e no seu coração, impossível de acontecer. Jesus está chamando a nossa atenção e dizendo para nós: a vida muda muito rápido. Há acontecimentos na nossa vida que são questões de minutos e segundos. Em poucos minutos, uma alma pode dar o seu último suspiro. Jesus está chamando a atenção dos seus servos e a nossa, para a gente poder vigiar, porque nossa vida pode mudar de repente, drasticamente. E aí Jesus, então, ele chama os discípulos: olha, vigiem, orem, porque as coisas vão mudar muito rápido. Jesus está dizendo para os seus discípulos que agora o inimigo da alma, ele vai conseguir êxito no seu ataque mortal. E aí Jesus, ele chama os discípulos para vigiar, porque o cenário vai mudar. O cenário da sua vida, o cenário da minha vida, o cenário da nossa vida muda muito rápido. Não sei se bem ou mal, mas eu sei de uma coisa:
que tudo vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Jesus chama o discípulo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Vigiem, vigiai e orai, Jesus insiste, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é sempre fraca. A grande questão da nossa vida e a grande questão dos discípulos de Jesus é o seguinte: vigiar o quê? O que você tem vigiado na sua vida? Quando Jesus lançou isso ao nosso coração, lançou ao coração dos seus discípulos, a grande questão, o ponto de interrogação é vigiar o quê? E aí você poderia olhar e dizer assim: pastor, nós devemos vigiar as circunstâncias que nos rodeiam. Opa! Muito bom! Isso não é errado e nem pecado. Prudência não é ruim. Só que tem um grande problema na nossa vida. Quando nós passamos a entender que vigiar é vigiar as circunstâncias, isso vai colocar a nossa vida numa linha muito perigosa. Que perigo que a gente corre? De virar pessoas instintivas. De começar a olhar a circunstância da nossa vida, do nosso país, do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso povo, e começar a fazer prognóstico. O que nós corremos no erro é de começar a ser instintivo, ter um instinto a partir de fatos e circunstâncias que nos rodeiam. Aí a gente tira a nossa conclusão. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus, ele na sua sabedoria, ele deixou um sinal para os homens. Um arco-íris. Por isso que todas as vezes que forma uma chuva, um temporal, aparece o arco-íris. Dizendo para nós, nos fazendo lembrar que Deus não vai mais destruir o mundo com água. Se Deus não tivesse feito essa aliança com o homem, transmitido isso ao coração do homem, todas as vezes que formasse uma chuva, então a gente ia pensar o quê? Lá vem outro dilúvio. Porque esses são o nosso instinto. E muitas vezes nós estamos sendo movidos por instinto. E isso é perigoso. Prudência não é perigoso. O perigo é você começar a tirar conclusões, tentar adivinhar o que vai acontecer amanhã, fazer lá um plano, um projeto do que pode acontecer, que isso pode acontecer assim, que isso pode acontecer assado. Os discípulos não faziam nem ideia do que estava para acontecer. Você não faz nem ideia do que está para acontecer com a sua vida. Você não é capaz, e nem eu, de prever daqui 5 minutos o que vai acontecer. Então, nós corremos esse risco. Então, o que a gente vai vigiar? Circunstância? Isso é perigoso. Livro de Jó, capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Jó.
Por isso Jesus então chamou os seus discípulos a vigiar. Vigiem. Vigiem comigo. Jó capítulo 1. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Pastor, o que tem isso aí de errado? O Jó, como conhecido um homem sábio, tentava prever aquilo que ainda não tinha o quê? Acontecido. Só que ele não previu o roubo dos seus bens. A perca de todos os seus bens ele não previu. A perca dos seus 10 filhos ele não previu. A perca da sua saúde, ele não previu. E você imagina um homem que aparentemente olhava todo ao seu redor, todas as suas circunstâncias, aonde você imaginaria que ele perderia tudo em um único dia? Por isso que a nossa vida muda muito rápido. Então, a palavra de Deus diz assim, vigiai. Você acredita mesmo que ele estava pronto para perder tudo? Os bens, os filhos, a saúde, as honrarias humanas? Você acha que ele conseguiu prever, diante dos fatos e circunstâncias, todas essas coisas? De maneira nenhuma. Por isso Jesus nos chamou para fazer o quê, irmãos? Vigia. Mas vigiar o quê? Se eu não consigo prever, se eu ando correndo em uma linha, e nessa linha, aquilo que era para trazer paz ao meu coração, acaba me trazendo tormento, pavor, porque aquele que fica olhando os fatos, as circunstâncias em volta dele, ele acaba ficando o quê? Com medo. Medo de viver, medo de sair de casa, medo de pôr o pé para fora, medo de montar no carro, medo de trabalhar, medo de casar, medo de ter filho, medo de ter uma família, medo de viver, medo de tudo. Medo de comer uma comida estragada, medo de tomar uma água contaminada, medo de tudo. Porque são pessoas que estão olhando fatos e circunstâncias à sua volta e estão tentando prever o futuro, mas isso você não consegue. E isso pode causar na sua vida um terror. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Então nós andamos nessa linha, e essa linha de vigiar circunstâncias é muito perigosa. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Então o que nós estamos vigiando, irmão? Capítulo 4, versículo 35.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhes dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Quando estes homens, os discípulos de Jesus, começam a olhar os fatos e as circunstâncias à sua volta, a única conclusão que eles chegaram é o nosso fim. Mas o interessante, irmãos, é que tem um Deus que se fez carne, que sangra, que tem fome, que tem sede, deitado no barco. Então, quando você olhar e começar a vigiar as circunstâncias da sua vida, a única coisa que vai trazer ao seu coração é medo e pavor. Porque você vai se esquecer fácil e rapidamente. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. E mesmo os discípulos vendo Jesus dormindo, não tiveram essa paz. E você que vai ter que lembrar do versículo da palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer com você? O seu instinto, a sua conclusão vai chegar na mesma dos discípulos. Vamos todos morrer. Nós vivemos nessa linha perigosa, de aquilo que deveria trazer paz ao nosso coração, se tornar um pavor na nossa vida. Medo, terror. Eles não entenderam a paz de Cristo. Que Cristo estava até dormindo. Então vigiar o que, irmão? Circunstâncias, fatos, acontecimentos. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, se isso aqui tivesse sido feito, nós vamos ficar que nem a Maria. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Se tivesse chegado mais cedo, se tivesse chegado antes, se tivesse atrasado um pouquinho, isso não teria acontecido. Essas coisas nós não conseguimos fazer. Então você vai vigiar o que, irmão? Pessoas. Você vai vigiar as pessoas agora. Você vai passar a observar as pessoas, porque elas são mais ruins, egoístas, amantes de si mesmos, têm inveja, olho gordo e tudo aquilo que não presta. E aí você vai começar a vigiar a vida das pessoas, começar a rotular cada uma delas, porque você se tornou juiz e juíza da vida das pessoas. Nós vamos vigiar a pessoa, irmão. Foi isso que Jesus mandou a gente fazer? Já pensou Jesus no começo do ministério, olhando para os discípulos? Toma cuidado com a carteira aí por causa do Judas. Nada disso, irmão.
Nós vamos vigiar pessoas, irmãos. Nós vamos tentar fazer leitura labial. Para ver se a pessoa está falando mal da gente. Para que tudo que ele fizer está falando de mim. Ah lá, está falando do meu cabelo que está mal arrumado. Ah lá, está rindo de mim. É isso que nós vamos fazer, irmão. Foi para isso que Jesus chamou a gente. Nós viramos o centro do mundo. Está todo mundo falando de nós. Que coisa. Olha. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos vigiar o que, irmãos? Pessoas. Jesus ia na casa do fariseu, ia na casa do cobrador de impostos, sentava com as meretrizes, os publicanos. Capítulo 22 de Lucas, versículo 38. Para que Jesus fosse contado com os malfeitores, era necessário que se achasse no meio deles, no mínimo, 2 espadas. Versículo 38 do capítulo 22. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Já imaginou, irmãos, no ministério de Jesus? Jesus todos os dias conferindo a bolsa do Judas para ver se estava tudo certinho. Jesus batendo revista em Simão Pedro e Zelote para ver onde que estava a espada. Jesus rotulando as pessoas. Ó, esse aqui presta, não, esse aqui não presta. É assim que funciona, irmão. É para isso que a gente tem que vigiar pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Quando você passa a fazer isso, o seu mundo começa a ficar bem pequenininho. Vou falar de novo. Quando você passa a fazer isso, o seu mundinho vai ficando cada vez menor, menor, menor. E o único que vai restar lá no seu mundinho vai ser você. Chegaram em Jesus e disseram: por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Será que ele não sabe que esse povo aí não presta? Quando eu vigio pessoas, eu deixo de ver elas como irmãos e irmãs e passo a ver elas como adversários da minha vida. Presta atenção, vou falar de novo. Quando eu fico vigiando pessoas, elas deixam de ser meus irmãos, minhas irmãs, e passam a ser meus e minhas adversárias. Pessoas que vivem mancomunando contra mim. Foi para isso que Deus chamou para a gente vigiar, irmão. Circunstâncias, pessoas. Que mais que Jesus mandou a gente vigiar? Ah, vamos vigiar o diabo.
Vamos ver o que o diabo está fazendo, para que a gente descubra o plano do diabo contra a nossa vida, para que a gente interfira no plano do diabo e ele não consiga nada contra a gente. Então você vai ficar olhando para as trevas e ficar ouvindo o pai da mentira, porque tudo que ele fala é uma mentira declarada. Eu vou ficar vigiando o diabo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Irmãos, é uma tristeza para mim quando vejo pessoas que deixaram de ouvir a voz de Deus para ficar prestando atenção no diabo. Sabe o que está acontecendo com eles, irmãos? É com tristeza que falo isso. Estão sendo destruídos. Famílias destruídas. Sabe por quê, irmão? Porque eles pararam de olhar para Cristo. Eles pararam de olhar para o autor e consumador da fé. Eles deixaram de andar na luz. Eles estão seguindo e olhando as trevas. Então as trevas cegaram os seus olhos. E a única coisa que tem restado para essas vidas é destruição. Jesus, ele diz uma coisa, irmãos. Se o seu olho for luz, todo o seu corpo será o quê? Luminoso. Você não vai enxergar inimigo. Você não vai enxergar um adversário. Você vai enxergar um irmão. Mas não é isso que a gente faz. Tiago, capítulo 4. Jesus batendo revista. E a palavra de Deus diz assim em Tiago, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus não diz para você vigiar o diabo, mas resistir ele. Capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é olhar firmemente para Cristo. É ouvir a sua voz. É estar atento à sua palavra. Resistir ao diabo é você andar na luz, como Cristo na luz está. Resistir ao diabo é você ouvir a voz de seu Pai Celestial, saber que é uma vontade e obedecê-la. Então, o que nós vamos vigiar, irmãos? Fatos e circunstâncias, pessoas, o diabo. Então, o que de fato nós temos que vigiar? Jesus, ele disse o que tinha que vigiar lá no versículo 38. Mas a gente muitas vezes não presta atenção na palavra de Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 38.
Mateus 26, 38. E então lhes disse: a minha alma. O que nós temos que vigiar, irmão? A minha alma. Para que você saiba dentro de você por que alguns sentimentos estão destoando dos demais. Presta atenção. A minha alma está profundamente triste até a morte. Vigiai comigo. O que nós temos que vigiar? A nossa alma. Para que você possa olhar para você mesmo e ver o que está destoando dentro de você. Minha alma. O Salmo 42 e 43 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por que, minha alma, você está abatida? Por que você está perturbada, minha alma? É porque você tem duvidado, minha alma, do amor que Deus, o Pai, tem para com a sua vida. Minha alma, o que é esse ódio? Minha alma, o que é esse rancor? O que é esse ressentimento? O que é essa raiz de amargura que tem tomado conta de você? E você tem se perturbado, minha alma. Vigia a tua alma, irmão. Vigia os movimentos do seu coração. Sabe o que nós temos que vigiar? Nossa alma e o movimento do nosso coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O salmista no Salmo 42 e 43, ele diz: ó minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas? É porque nós estamos vigiando coisas erradas. E não o que deveríamos, de fato, vigiar. Se você tiver que vigiar alguém na sua casa, vigie a alma dele. Fique preocupado com a sua alma. A alma de quem você tem lá dentro do seu lar, da sua casa. Vigie a alma. Vê o que está lá dentro. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda os movimentos do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que nós temos vigiado, irmãos, na nossa vida? Nós temos vigiado as saídas da vida, que é o nosso coração. Nós temos vigiado a nossa alma, para perceber nela qualquer sentimento que saia do normal. Se destoa. Você faz isso? Você consegue fazer isso? Perceber os sentimentos que destoam dentro da sua alma? Por pessoas, por situações, por circunstâncias. Você consegue vigiar a sua alma e os movimentos do seu coração?
Porque nossa vida vai mudar muito rápido. E para quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. Então, de fato, meus irmãos, vamos vigiar a nossa alma como ensinou Jesus. Mateus capítulo 26. Por que minha alma estás abatida? Por que minha alma se perturba? Por quê? Por que você está assim? Versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Os discípulos não entenderam isso. Eles não compreenderam. Tristeza não é pecado. Mas tudo que destoa na nossa vida tem que ser vigiado. Por isso que ao sentir-se triste até a morte, Jesus ele ora e diz para o Pai: Pai, se possível, passa de mim o que eu estou prestes a viver. Mas seja feita, Pai, a tua vontade. Porque eu estou vigiando a minha alma. Jesus, ele insiste: vigiai e orai. Para que você não entre em tentação. Na oração, Jesus ensinou: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, o reino, para todo sempre, e a glória, para todo sempre. Amém. Vigia a tua alma, irmão. Guarda as saídas do seu coração. Para que as coisas que tiverem que acontecer conosco não nos tomem de assalto, não nos causem pavor e terror, porque a nossa vida pode mudar muito rápido. E Jesus queria que os seus discípulos vigiassem sua própria alma. Quando alguma coisa não estiver bem dentro de você, vigia a tua alma, para que você possa descobrir o que está acontecendo. E que o Espírito eterno do nosso Deus, a cada dia, nos dê a sua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, vigia a tua alma e o teu coração.